Hoje eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia Cidade o Dr. Denis Coutro, especialista em Direito Previdenciário. Bom dia. Bom dia, Ida. Bom dia a todo mundo que está aí assistindo a gente e em busca de conhecimento sobre as questões previdenciárias, que é muito importante para a nossa vida, não é mesmo? É isso. E hoje a gente fala sobre quais são os critérios para fazer a contagem, aquele momento de você calcular a sua aposentadoria e entender, né, qual é a sua situação. Vamos começar com a pergunta do Márcio, de Campinas. Ele mandou mensagem aqui para a nossa equipe dizendo o seguinte: gostaria de saber se através de agendamento em uma agência do INSS é possível saber quanto tempo falta para minha aposentadoria e qual o valor ideal para continuar pagando. É possível sim, Ida, agendar, agora é tudo pelo sistema do Meu INSS. Ir até uma agência do INSS, o que os servidores vão fazer? Agendar um serviço de requerimento de aposentadoria. Este requerimento de aposentadoria vai falar para você, Márcio, quanto tempo de contribuição tem. E aí, o que acontece? Dentro do sistema tem ali uma análise prévia mais superficial. O requerimento só para saber quanto tempo de contribuição é possível e aí o servidor pode analisar um pouco melhor. Só que a segunda parte da pergunta dele, Ida, é quanto ele deve contribuir para ter um valor de uma aposentadoria ou alguma coisa nesse sentido. O servidor do INSS não vai falar para você quanto você deve contribuir a partir daquele requerimento para frente. Você e as pessoas que queiram saber quanto tempo de contribuição tem ou a forma de contribuição melhor para o caso, deve buscar um profissional especializado, um advogado previdenciário, para fazer um serviço chamado planejamento previdenciário. O que o servidor do INSS vai fazer é analisar suas contribuições a partir de julho de 94 até aquele momento. Entendeu? Tá certo. E muitas vezes, se já for o momento de aposentar, ele vai com um valor mínimo, provavelmente. Exato. Por isso que tem que tomar um monte de cuidado antes de fazer um requerimento lá no INSS. Nós sabemos, e a gente gosta de falar isso, que assim, existe uma lei interna do INSS, e é uma instrução interna, que lá tem um artigo que o servidor do INSS deve conceder, ou seja, reconhecer o benefício mais vantajoso. Mas nós sabemos que está passando por um sistema de informatização, ou seja, o próprio INSS, o Meu INSS, tem inteligência artificial, que se você faz um requerimento e o robozinho do INSS verifica que você tem direito, ele vai conceder o benefício de maneira automática. E aí existe um monte de outros atos que aí começa a complicar a vida do segurado, que faz um requerimento sem antes saber realmente quanto tempo de contribuição tem, sem antes uma avaliação. Mas para o Márcio e para todo mundo é sim possível fazer um requerimento para saber quanto tempo de contribuição tem. Agora, a maneira de se contribuir ou o valor dessa contribuição, o servidor do INSS não irá fazer. Sandra Salles de Sumaré diz o seguinte: sou monocular, tenho 49 anos e 15 anos de contribuição. Tenho direito à aposentadoria? Essa é uma pergunta extremamente importante e que poucas pessoas conhecem. A visão monocular tem uma lei específica que garante o reconhecimento que ela é uma pessoa com deficiência. E aí, existem aposentadorias comuns lá no INSS, mas existe também uma aposentadoria da pessoa com deficiência, que não é o benefício de prestação continuada, não é o famoso LOAS do deficiente, da pessoa com deficiência, mas sim uma aposentadoria, seja por idade ou seja por tempo de contribuição. E quando nós estamos falando da visão monocular, tem uma lei específica sobre ela ser uma pessoa com deficiência, mas não basta ser uma pessoa com deficiência e ter a visão monocular. Precisa enfrentar barreiras e nesse caso que foi exposto aí, tem 15 anos, maravilha. Se tiver os 15 anos com a deficiência, já cumpriu o tempo mínimo para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Porém, existem dois critérios. A aposentadoria por idade, que é 55 anos a mulher e 60 anos o homem, e a aposentadoria por tempo de contribuição, que tem vários critérios, essa aposentadoria por tempo de contribuição, dependendo do grau da deficiência. Adriele de Sumaré tem filho com má formação congênita no cérebro. Tem direito a algum benefício do INSS? Só tem direito a benefício do INSS quem recolhe para a Previdência Social.
Quando nós estamos falando de uma criança que tem uma deficiência, nesse caso aqui, nós vamos partir para uma análise da assistência social, que é o LOAS, que todo mundo conhece como LOAS, mas é benefício de prestação continuada. Nesse caso da Adriele, o que ela precisa observar? Ela tem uma criança, um filho com uma deficiência. Nesse caso, ela pode requerer o benefício de prestação continuada desde que ela demonstre para o INSS, porque o INSS que faz o gerenciamento e o pagamento, mas é um benefício da União, os critérios de renda per capita de até 1/4 do salário mínimo do grupo familiar que mora na mesma casa, deve ter o registro no CAD único, então pode sim ter direito, mas vai depender de toda a estrutura econômica da família, do grupo familiar. Juliana Gonçalves de Hortolândia mandou uma pergunta que talvez seja o caso de você aí que está acompanhando o Bom Dia Cidade. Ela diz o seguinte: quando uma pessoa já tem idade para se aposentar, mas não tem o tempo necessário de contribuição, o que pode ser feito? Isso costuma acontecer bastante, porque muita gente começa a trabalhar sem registro, sem pagar o INSS e só vai pensar na aposentadoria lá na frente e aí começa a recolher. Nesse caso, você que já tem a idade para se aposentar, não basta ter a idade, precisa ter o tempo de contribuição. Primeiro, tempo de contribuição, a gente está falando de carência de 180 meses recolhidos para a Previdência Social ou 15 anos de tempo de contribuição. Então, nesse caso, ela deve fazer uma análise de quanto tempo de contribuição ela tem no momento aí da idade que ela completou e quanto tempo falta. E aí, uma dica importantíssima aí que a gente fala para os nossos segurados e para todo mundo, é que às vezes o cliente e o segurado já tem o tempo de contribuição, só não tem a idade. E aí, para manter a qualidade de segurado, nós falamos, olha, recolhe a cada 6 meses como facultativo para não perder essa qualidade de segurado, porque eventualmente se vem a óbito antes da aposentadoria, sim, os dependentes precisam ali estar segurados também por conta da pensão por morte e outros benefícios que se dá ali para os dependentes. Zeila de Indaiatuba: vou fazer 64 anos, tenho MEI e faço contribuição de INSS desde dezembro de 2009. A partir de quando posso me aposentar? Bom, primeira coisa, a idade ela já tem 64 anos, então 62 anos é o mínimo a partir do dia 13/11 de 2019, tem as regras de pedágio. Se a gente está falando de 2019, ela tem 2019, 20, 21, 22, 23, 24, ela já pode avaliar essa questão da aposentadoria. Ela contribui desde 2009. Desde 2009, Isso. Então a gente está falando com 13, 14 anos, né? Então, a mulher, 62 anos e 15 anos de contribuição. No caso dela, como é MEI, vai ser um salário mínimo, esta aposentadoria por idade, ou verificando uma vida pregressa, se ela tivesse outras contribuições anteriores a 2009, vai entrar aí no cálculo do tempo de contribuição também. Denis Coutro, muito obrigada pela sua participação, excelente dia. Obrigado pessoal, excelente dia. E não esqueçam, busquem ali informações sobre o direito previdenciário, porque é extremamente importante para a sociedade e para a evolução da sociedade. É isso, muito obrigada.